Então, meus irmãos, vamos lá, vamos continuar os nossos estudos. Hoje, Livro dos Médiuns. E antes nós vamos fazer a leitura aqui do Evangelho, continuando, pedindo a Deus aí para não fechar o PDF, se fechar a gente continua aqui. Então, nós estamos no item 3, nós estamos recomeçando o Evangelho. A gente sempre faz isso, né? Estamos, na verdade, repassando em revista todas as obras básicas, porque o tempo hoje, né? Temos que estudar Espiritismo. Então, vamos lá. Notícias históricas. Isso aqui é a introdução, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Notícias históricas. Para bem se compreenderem algumas passagens dos Evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras nelas frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. Então, vamos lá, tem algumas palavras, né? Então, ele faz uma espécie de um índice, né? Então, samaritanos. Nós vamos ouvir muito falar dessas pessoas, tem até uma parábola. Parábola é do bom samaritano. Quem eram os samaritanos? Então, né, no final da parábola, aquele que tinha entendido quem era, né, realmente, tinha entendido realmente a lei, né? Aquele que tinha conseguido a condição que para entrar no reino dos céus era aquele que era o samaritano, aquele que sabia quem era o seu próximo, e o seu próximo sabia quem era ele. Então, quem eram esses samaritanos? Então, vamos lá. Após a cisma das 10 tribos, cisma é divisão. Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Então, eles, né, se brigaram lá, se separaram, então a Samaria se tornou um reino. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sob os romanos a cabeça da Samaria uma das 4 divisões da Palestina. Então, os romanos dividiram em 4 a Palestina, entregaram um pedaço para cada um dos seus generais, né? Que passaram a ser, vamos dizer assim, reis lá, né? Governadores. Então, 4, tetra, né? Então, quando fala tetrarca, tetra quer dizer 4, né? Então, Herodes, chamado Grande, então, quer dizer, a Samaria é um quarto, né? Então, cada um ficou com um quarto, por isso que se chama tetrarca. Herodes, chamado Grande, a embelezou de suntuosos movimentos. E para lisonjear Augusto, quem foi Augusto? Augusto foi o imperador que seguiu Júlio César, né? O nome dele era Otávio, o nome dele era Caio Júlio César Otaviano, esse que era o nome dele. Ele era um filho adotivo de Júlio César, né? Otávio. E Augusto não era o nome dele. Augusto é ele que ele se deu esse título que significava como se fosse um deus,
sabe? Uma divindade, né, Dulce? Como se ele fosse uma divindade, Augusto, né? César Augusto. Então, é como se fosse César ou Augusto, o Deus. Hoje, Augusto é um nome, né? Substantivou, virou um nome de uma pessoa. Tem uma filha que chama Augusta, porque o pai dela se chama César Augusto. Né? E ela se chama Augusta, Augusta Gabriela. Meu filho é Caio Augusto, mas o Augusto é do irmão da minha mãe, que meses antes do meu filho nascer, desencarnou. Aí a minha mãe pediu para colocar, aí ficou 2 nomes, né? Caio Augusto. Pois é, mas o nome do Augusto era Caio. Caio Júlio César Otaviano, que virou César Augusto, entendeu? Ah, sim, é verdade. O nome dele era Caio Júlio César Otaviano, quando ele foi adotado pelo Júlio César. Então, ele era chamado de Otávio, né? E aí, foi ele, inclusive, que guerreou contra a Cleópatra e matou ela, né? E aí, depois, inventou que ela se matou, mas não foi. Ela foi assassinada por ele. Santo ele, santo homem. Então, mas ele era esse imperador. E ele viveu no período ali de Jesus, né? Que antecedeu um pouco a vinda do Cristo. Foi considerado o imperador que trouxe paz para Roma, muito famoso, né? Mas, como todo guerreiro, né? Como ele ganhou a guerra lá da Cleópatra e do Marco Antônio, ele tinha que matar ela, né? Porque se ele não matasse ela, o que ia ser, né? Ela ia depois dela, podia, né? Enfim, a Cleópatra era a rainha do Egito, né? Eles conquistaram o Egito. Então, aí, o que aconteceu? Então, Roma conquistou o Egito, conquistou aquela região toda, né? Toda aquela região do Oriente, toda aquela região do Oriente foi conquistada por Roma. Então, o que ele fez, né? Ela foi dividida, então, essa região da Palestina em 4 partes, e aí Herodes, que era o rei da Samaria, para ele lisonjear, aqui fazer média, né, com Augusto, ele lhe deu o nome de Augusta, que em grego significa Sebaste, entendeu? Que é a capital lá, né, da Samaria. Então, os samaritanos, eles estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá, a Judéia, né? Então, tinha a Judéia, tinha Samaria, tinha Galiléia. Lembra quando Jesus sai da Judéia para ir até a Galiléia e ele passa pela Samaria e os discípulos não querem, ele ainda não tinha começado, interessante, Jesus ainda não tinha começado a pregar o evangelho, tinha pregado ainda. Ele tinha sido batizado pelo João Batista, né? Não é o João Evangelista, João que batizava, que era o primo dele. Lembra que batizou no Rio Jordão, veio aquela pomba, né? Espírito Santo e tal. Então, o que aconteceu? Aí o rei da Judéia começou a perseguir os discípulos de Jesus. Por quê? Porque ele prendeu o João Batista e os discípulos de Jesus, que Jesus começou a formar ali seus discípulos, né? Seus apóstolos, eles começaram a batizar as pessoas. Jesus nunca batizou ninguém. Ele foi batizado, mas ele nunca batizou. Mas os discípulos começaram, aí começou a perseguição. Aí ele falou, gente, nós nem começamos ainda a obra, já estamos sendo perseguidos. Aí fugiram, né? Foram embora, vamos para a Galiléia. Só que aí todos os discípulos dele eram o quê? Judeus, que eram lá, né, do reino de Judá, da Judéia. Aí eles falaram, mas Senhor, nós não vamos passar pela Samaria. Eles davam a volta, assim,
sabe? Dava uma volta. Então, era o caminho mais longo. Jesus falou assim, não, nós vamos passar pela Samaria. E quando eles chegam na Samaria, porque a Samaria era belíssima, né? Linda, né? Cidade linda. Ele, então, tinha o poço, né, de Jacó. Os discípulos vão comprar comida, estão com fome, fome do corpo. E Jesus sabia que ele ia encontrar uma mulher samaritana lá. E então, ele vai até o poço, né? Quando chega uma mulher samaritana, uma mulher para pegar água. Então, é esse momento que acontece. E aí que ele tem todo aquele diálogo com ela, né? Fantástico. E é isso. É bonito isso aí. Então, Jesus fica 2 dias na Samaria. E ele converte muitas pessoas. E nada disso está narrado nos evangelhos. Bom, então, os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A versão profunda, então, eles brigavam, né? Datando da época da separação, perpetuou-se entre os 2 povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Por isso que Jesus fala do samaritano, né? Aqueles, né? Para tornar aqueles que eram, né, os judeus, para tornarem maior a cisão, não, os samaritanos, para tornarem maior a divisão e não terem de vir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Então, eles seriam os reformistas da Igreja Católica, sabe? Os huguenotes, né? Os reformistas. Por quê? Porque eles só liam os 5 livros do Moisés, a Torá. Eles não liam os outros livros, só estudavam aqueles livros e eles estudavam os textos antigos. Ou seja, eles tinham aquelas práticas mais condizentes com a lei mesmo, enquanto que os judeus que passaram a considerar tudo sagrado, né? Livro de Reis, os salmos são belíssimos, mas são poesias, né? Tá. Então, toda aquela história, são livros históricos, eles, então, começaram a incluir ali muitas regras para poder dominar o povo, pelo medo, né? E os samaritanos não aceitavam isso. Eles também não aceitavam que teriam que adorar a Deus num templo em Jerusalém. Então, existe essa história de que eles construíram um templo para eles. Isso daí, alguns historiadores dizem que eles não construíram esse templo. Mas eu acho que eles construíram, porque no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito que eles construíram. Então, para mim, construíram. Então, só que esse templo, ele ficou em cima, lá a Samaria fica num vale e tem 2 montanhas belíssimas assim, né? É uma só, mas é uma montanha que faz assim. Então, tanto que a samaritana pergunta para Jesus, onde que eles deveriam adorar a Deus? Se naqueles montes ou se no templo de Jerusalém? E aí Jesus fala para ela, dia chegará em que Deus será adorado em espírito e em verdade. Nem em templo, qualquer canto, né? E depois também sobre o templo, várias vezes Jesus fala, né? Ele fala, quando os apóstolos vieram mostrar o templo, né, de Salomão, aquela coisa mais linda, realmente o templo, ele ocupava 1/5 da cidade de Jerusalém. Imenso, né? Então, era uma coisa assim, era um lugar, gente, o templo era um shopping center, tá bom? Era isso que era o templo. O pessoal ia para lá para passear, comprar as coisas, tinha de tudo lá dentro, vendendo. Era um shopping center, era um clube. Então, era isso. Aí, então, as festas, né, tudo era ali, sabe? Então, eles não admitiam que um povo não viesse para as festas, não viessem orar no templo, que ali, eles achavam que ali era o centro do mundo, aquela coisa toda do orgulho, né, do povo.
Então, aqui vem e fala, somente admitiu o Pentateuco mosaico, que continha a lei de Moisés. E parece até que eu já tinha lido, né? 200 vezes. E rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados, porque foi depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Então, eles eram esses reformistas, sabe? Se você olhar, a gente acaba tendo sempre esses movimentos, eles são muito parecidos. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos, eram a heresia. Lembra, tem um livro meu, né, que se chama Os Hereges do Castelo, que são aqueles cristãos que reencarnaram ali no período de Francisco de Assis, naquela região da França e da Itália, e da Espanha também, alguns de Portugal. E então, eles eram os cristãos verdadeiros que vieram para tentar implantar o Consolador, isso 1200. E eles, então, estudavam o Evangelho primitivo, Evangelho de João, Evangelho de Lucas, e não aceitavam, por exemplo, a venda de indulgências pela igreja, não aceitavam casamento sendo feito como uma coisa religiosa, não aceitava aquele, né, assim, aquele último sacramento lá que você paga e daí você ganha o céu, sabe? Não aceitava nada disso para eles. E então, eles foram considerados hereges. Primeira vez que a igreja põe na fogueira cristãos. Então, veja, isso 1200 depois de Jesus, né, que eu estou falando. Então, é um movimento que parece que é cíclico. Para os ortodoxos, eles eram hereges, aquelas pessoas que pegavam o texto e davam uma interpretação própria, mas é o contrário. Quem dava a interpretação toda, vamos dizer assim, em cima das... como é que se diz? Toda em cima de símbolos, toda em cima de rituais, eram esses, né? Os fariseus e tal. Então, eles eram o quê? Desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas. Vai já escapar. Se bem fosse a mesma origem das crenças de uma e outra. Então, olha aqui, ó, eu já tinha lido mesmo, eram os protestantes desse tempo. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e em Jaffa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus, e só entre si contraem alianças. Então, eles eram considerados esses hereges. Ficamos no nosso evangelho inteirinho, falando dos samaritanos, e vamos ficar... Não, vai dar para falar do Nazareno. Os nazarenos, quem eram os nazarenos? Isso aqui, a dona Dulcinea Capellassi está aí, ela é especialista nessas coisas aqui. Nazarenos. É o nome dado na antiga lei aos judeus, que faziam voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Por isso que Jesus é Jesus Nazareno, porque ele tinha esse voto perpétuo, por isso. Então, ele era um judeu, Jesus era judeu e nazareno, entenderam? Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Por isso que Jesus, por ser nazareno, ele tinha o cabelo comprido. Entenderam? Jesus Nazareno. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos, então eles tinham o cabelo comprido. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Então, no começo, os cristãos eram chamados nazarenos, né? Porque Jesus de Nazaré, né? Nazaré eram os estados nazarenos, então eles tinham essa característica.
Também foi essa denominação de uma seita herética, sempre heresia, né? Quando pega aquele que tem que faz um voto de pureza, diz daquilo outro, ele vira um herege. Uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos. Seita essa que desapareceu no século IV, justamente depois que Constantino, né, assume o poder em Roma e ele resolve deixar de perseguir os cristãos, né? E aí ele faz, então, uma política, cria o catolicismo no ano 300. Tem um livro que eu recomendo, sempre recomendo ele, A Esquina de Pedra, Wallace Leal Rodrigues. Esse Wallace Leal Rodrigues, ele é nosso, ele é brasileiro, dessa região aí, se não me engano, ele é de Minas. Wallace Leal Rodrigues. E ele escreveu esse livro, ele escreveu de punho, né, como se não fosse obra mediúnica nem nada, mas ela tem forte conteúdo mediúnico, onde ele fala dessa saga dos últimos cristãos nos 300 anos, que sofrem muito para que não ocorra essa deturpação, né, da palavra primitiva de Jesus, porque daí os cristãos deixaram de ser perseguidos, passaram a fazer parte do poder dominante, e então foi feita aquela aliança, né, com o paganismo, e eles puderam frequentar os templos pagãos, né? E aí pronto, acabou a perseguição, aí começou o negócio de dinheiro, festa, porque os pagãos adoravam uma festa, adoravam mitos, eles eram essas almas da cultura helênica, essa beleza, é muito belo, né, a parte dos mitos, mas Jesus veio para que nós pudéssemos transcender esse período dos mitos, da mitologia. Mas então, aí esses cristãos, né, é belíssimo esse livro, A Esquina de Pedra, quem puder, Wallace Leal Rodrigues, tá bom? Depois eu vou fazer, sabe o quê, no grupo? Eu vou colocar a capa do livro, vocês pedem pela internet, é baratinho, sabe? Compensa. Então, nós vamos parar nos publicanos, tá? Para amanhã. E aí eu vou pedir para a Malvina fazer a nossa oração, tá, Malvina? Tá bom, Márcia, obrigada. Senhor Jesus, nesse instante, nós te agradecemos por poder estar estudando mais uma vez o teu Evangelho. Jesus, nos ilumina e nos acolha nesse momento de vibração de amor que estamos pedindo pela menina amiga da Ivone, nossa irmã que se foi, que ela possa, Senhor, ser atendida pela espiritualidade amiga, pelo anjo guardião dela, que ela seja bem recebida e possa continuar no aprendizado para depois voltar para cumprir nova encarnação. Jesus, peço a Ti, pela Ivone, pelo filho da Ivone, abençoa eles, dando força, fé e perseverança para passar esse minuto, esse momento que é muito difícil na vida de todos nós. Abençoa eles, Jesus, dá a conformidade e a paz. Mestre Jesus, pedimos também por aqueles que estão nas ruas neste momento, que sejam socorridos, que uma mão amiga chegue até eles e possa levar uma palavra, um cobertor, uma sopa quentinha, um abraço, quem sabe, às vezes aquele ser está precisando. Também peço, Senhor, neste momento, por aqueles que estão nos presídios,
e sofrimento, que eles possam ser julgados pela lei da terra, para depois serem julgados pela lei do Senhor. Que possamos, Jesus, sempre orar e pedir pelos nossos irmãos que estão em sofrimento nos hospitais. Leva, Senhor, a cura, leva a alegria também aos médicos que possam estar bem humorados para tratar os seus pacientes. Ilumina, Senhor, todos eles e os funcionários que lá estão também, que tratam com carinho as pessoas, as enfermeiros, as pessoas que trabalham na limpeza, que também é muito importante para o trabalho seguir em frente. Jesus, peço nesse instante pelos cegos, pelos estropiados e pelos enlouquecidos. Acolha, Jesus, a todos esses sofredores, levando todos para a luz, o entendimento, que possam aprender a orar por ti e a estar neste momento agradecendo pela tua paz, pela tua bondade, Jesus. Hoje agradeço imensamente pelo dia, por tudo que podemos fazer. Sede, Senhor, conosco, no momento em que formos dormir, para termos uma noite tranquila, guardada pelos anjos guardiões, e por ti, Jesus, que é o nosso irmão maior. Sede conosco, hoje e agora, por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Malvina, por essa linda e abençoada. Amém. Deixa eu botar isso aqui assim. Vou ter que ler, porque... A Deise estava mostrando. Sim, a Deise, nossa fofinha lá, toda Salvador. Toda de praieira. Só fazendo inveja para nós. É, mentira. Nós continuamos aqui no umbral, até lá. Ai, ai. No sol, no axé da Bahia? A Deise, ela é da Bahia, ela é de Porto Velho, ela é de tudo que é canto, mas ela disse que não volta mais para Porto Velho, vai ficar lá? Vou ficar aqui em Ilhéus. Eu estou em Ilhéus, gente. Ilhéus, né? Ilhéus, nossa, riqueza. Eu entendo, né? Eu entendo. Riqueza, hein? Venham para cá, por favor. Venham conhecer. Eu vou mesmo, fica chamando. Venha, seja bem-vinda. Vocês não me conhecem, não, gente. Eu sou do tipo que eu vou. Nossa, Deus do céu, um perigo isso, gente. Eu vou. Vamos lá. A Leni que o diga. Quando ela menos espera, estou batendo lá na porta dela. A Leni foi a primeira pessoa que me acolheu lá no PH, assim, depois do Américo, né? Mas, nossa, meu Deus, a hora que eu vi a Leni, eu senti assim, eu tentava ficar lembrando de onde que era que eu tinha visto ela ontem, não é possível. Sabe o negócio assim? Eu sei, já aconteceu muito comigo isso. Né? Meu Deus. E assim, eu passei cada aperto lá em Belo Horizonte, e quem me tirava dos apertos assim, espiritual era a Leni. A Leni me ajudou muito. Ela não sabe, né? Porque eu chegava às vezes assim, me arrastando, aí dava um abraço nela, ficava boa. Aconteceu isso agora, na última vez que fui lá, agora. Aí eu fui, no dia seguinte eu vim embora para cá, e meu coração estava apertado, né? Por umas questões que tinham acontecido já há alguns dias. E aí eu fui na casa dela, tal, pererê. Aí depois, na hora de ir embora, que chegou o Uber, eu fui dar um abraço nela. Na hora que eu abracei ela, eu fiquei boazinha. Aí eu fui correndo pro Uber, falei, vamos logo, falei para minha Maria, que eu deixei um monte de coisa com a Leni, tadinha.
deixa com ela, eu tenho que viajar amanhã. Aí depois ela falou para mim, ai, Márcia, eu ontem, depois que você saiu, eu fiquei tão cansada, eu não consegui ir no PH, eu fui dormir. Falei, mas é porque Você deixou a energia com ela. Exatamente, eu tinha que dormir mesmo, porque eu saí ótima, saí maravilhosa de lá. Você viu que é um abraço. Muito isso. Você vê que é um abraço, gente, um abraço. É. Eu larguei tudo com ela. E eu ela já cansei de ficar moída. Né, então, a importância da mediunidade do médium, né, ele vira um filtro. E não só de desencarnado, mas de encarnado. Por isso que eu falo que a mediunidade, né, essa coisa das nossas relações, né? É verdade. E aí ela entendeu, ela falou, então agora eu já entendi tudo. Eu falei, pois é. Então vamos lá, nós estamos no capítulo 29 do Livro dos Médiuns, né? Está aqui, Livro dos Médiuns. Né? Já que eu estou tendo que ler ele aqui, né? Então que assim seja. A questão 345 de O Livro dos Médiuns, capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas. Então, Kardec já está falando aqui, dando orientações para as reuniões. Isso aqui, ó, esse livro, vê o copyright, Encontro Kardec, né? Então, ele é de 1861, tá? Ele dando essas orientações para 1857, o Livro dos Espíritos, 1861, o Livro dos Médiuns. Aí, Kardec, no Livro dos Médiuns, ele está preocupadíssimo com o futuro do movimento espírita, nesse final aqui. Nós estamos no final já. E aí, ele está dando orientações de como que deveriam ser as reuniões. Naquele tempo, se evocava muito espírito. Se chamava o espírito X para vir explicar alguma coisa, ou o X, ou um espírito que fosse cientista, sabe? Então, na anterior, ele está falando, né, que essa coisa de ficar evocando homens ilustres, né, é proveitosa, tal, pelos ensinos, mas tudo tem seu lado bom, seu lado ruim, né, porque às vezes tu evoca um espírito, ele nem está podendo ver, né. Aí, então, na 345, ele diz assim, ó, além das evocações propriamente ditas, as comunicações espontâneas, ele já está dando uma dica, que o ideal é a gente ficar na espontânea, aquela que vem e acontece por conta própria. Proporciona uma infinidade de assuntos para estudo, porque agora nós estamos num item que ele fala assuntos de estudo, o que nós devemos observar nas reuniões, e lembrando que a característica das reuniões na época do Kardec era a mediunidade. Eu, lá no Paraná, Londrina, quando era bem jovenzinha, bem novinha, eu ia nas reuniões, eram reuniões mediúnicas, com público, né? Normal isso, né? E aí, depois foi mudando, foi ficando mais que tal, e foi, hoje em dia, essa reunião mediúnica é só para os iniciados mesmo, né? Então, e quem já é iniciado, esquece que foi iniciante. Isso que eu sempre falo, esquece. Que foi iniciante, é aí para você conseguir entrar numa reunião mediúnica. É difícil. Você vai no centro espírita, tu fala assim, olha, eu sou lá da cidade tal, faz 50 mil anos que eu participo de reunião mediúnica, tudo. Leva uma carta, mostra o seu currículo. Não adianta, pessoal. Eu falo assim, depois que eles, né, eles estão lá de boa, né? E aí não lembram o quanto é difícil para um médium que precisa estar na reunião mediúnica não conseguir encontrar esse apoio dentro da casa espírita, sabe? Eu fico assim pensando, meu Deus. Aqui em Rondônia, a pessoa acabou de chegar, eu falei assim, você é da onde? Ele conta a história dele, eu acredito na história dele. Contou a história dele, essa é médium e tal. Depois, se der problema, pronto, deu problema, tchau, entendeu? Será possível que um grupo não consiga
resolver uma questão, né? Mas, enfim. Além das... Hoje eu estava falando isso com um amigo. A gente tem que ter cuidado com os companheiros que vêm de outras regiões. Aqui em Rondônia, nós estava falando com o Jonas, tivemos um período muito rico de reunião mediúnica, quando estavam sendo construídas hidrelétricas aqui. Tivemos 2 períodos, foi construída uma hidrelétrica, né, que a hidrelétrica de Samuel, que quando eu mudei para cá, em 1981, começou a construção dessa hidrelétrica, e vieram vários engenheiros espíritas para cá. Então, eles vieram para o Centro Espírita, e ficou riquíssimos grupos com a presença deles, sabe? Aí, depois, terminou aquela hidrelétrica, eles foram embora, e aí, agora, há 10 anos, começou a construção de 2 hidrelétricas aqui, e os mesmos engenheiros vieram junto com outros espíritas, foram para o ICEAL, eles foram acolhidos imediatamente, sabe? Participar de reunião mediúnica, quantas reuniões nós fizemos com presença dos índios que estavam enlouquecidos com as hidrelétricas sendo construídas 2, né? No Rio Madeira, pensa, né? Para eles o que foi. Então, e foi riquíssimo. E assim, até hoje eles mantêm contato com a gente. Mas isso, infelizmente, nos últimos 35, 40 anos, começou a acontecer um engessamento das reuniões mediúnicas. Nós estamos quase uma igreja católica. Tu vai lá, assiste a palestra, aí toma o passe e vai embora. Ou então aí você vai para o atendimento fraterno, conta seus problemas, que é a confissão, né? Faz a confissão antes. Pode crer, gente, é confissão, mesma coisa. Vai lá, conta a sua vida, e aí, tomara que a equipe seja realmente, que tenha autoridade moral para estar ali, né? Ouvindo as suas dores da alma, porque muitas pessoas, elas não seguram a boca delas, entendeu? É complicado. Tanto que a Federação Espírita Brasileira, ela orienta. A reunião fraterna tem que ficar com a porta aberta, ou ter vidro, e tem que ser sempre 2 pessoas, preferentemente de sexos diferentes. Né? E, enfim, é isso aí. Complicado. Então, aí está falando, né, que essas que são espontâneas, que o espírito chega e fala, né, no caso de tais comunicações, tudo se cifra em aguardar o assunto para que praza ao espírito tratar. Então, é o espírito que decide, os espíritos decidem o que eles vão falar, qual a orientação que eles vão dar, né? Eles que falam. Algumas vezes, poder-se-á chamar determinado espírito. Então, Kardec já está dizendo algumas vezes, já começa a introduzir umas palavras aqui, que é para nós, isso aqui é liberdade, né? Vamos deixar as coisas livres. Porque também ele sabia o seguinte, a qualidade dos médios que viriam mais à frente não era mais as mesmas, os pioneiros. Igual no Brasil, nós tivemos os pioneiros, né? Arthur Bezerra, toda aquela equipe, aquele grupo, Guilhom Ribeiro, Bittencourt Sampaio, Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira. Médiuns seguros, né? Que tinham firmeza, determinação. Então, depois desses, mais dificuldade, né? Então, a gente não pode ficar escolhendo, as reuniões se tornaram reuniões, assim, mais de, quando a pessoa fala, reunião de desobsessão, nós temos reunião de desobsessão. A pessoa não tem noção do que ela está falando. O que é uma reunião de desobsessão? Uma reunião de desobsessão tem que ser um grupo de médiuns seguros há 10 anos. Um grupo de médiuns seguros há 10 anos. Tá? Então, se não tiver 10 anos de médium seguro, não é desobsessão. É reunião de cura, reunião de tratamento, reunião de atendimento dos espíritos sofredores,
né? Porque uma desobsessão, ela exige muita autoridade moral do dialogador. O dialogador tem que ter uma autoridade grande, né? E o médium tem que ter também muita cancha, né? Muita experiência. Não é na mediúnica, não é isso. É no trabalho. O médium que não trabalha na casa espírita, na área social, é o médium que não tem chão. Não tem chão. Se ele não trabalha com os filhos do Calvário, esse médium, ele é um médium que ele vai saber falar muita coisa para os espíritos. Mas os espíritos vão entrar por aqui e vai sair por aqui. O espírito pode até fingir que está aceitando o que ele está falando. Mas ele não tem autoridade. Qual é a prática da caridade dele? Né? Eu faço a caridade, aquela, moral, tal, venho no centro não sei quantas vezes na semana, dou passo, faço atendimento. Mas você está atendendo os filhos do Calvário? São eles? Aqueles que não têm condição de comprar um livro e ler? Está lendo para eles ali? Está falando de Jesus para aquele que não tem condição de entender? Ou você está falando para o letrado? Para aquele que, sabe, que já tem à disposição dele as obras todas da codificação, as obras do Chico, as obras do Divaldo, as obras... Ele pode ler. Não é possível que ele não sabe interpretar um texto. Mas o trabalho, né, e a prática, né, que fica. Então, dá um exemplo. Nós temos um grupo que nós chamamos de roda de conversa. O tema é o espiritismo. Nós estamos falando de espiritismo, só que é na linguagem deles, de um jeito que eles entendam, bem simples, e trazendo para a realidade, né? Então, até no último sábado, nós íamos falar sobre a fé e a caridade. E aí nós estamos pegando o exemplo de coisas que eles tinham feito ali, sabe? E mostrando aonde que aquilo que ele fez era fé, aonde que aquilo que ele fez era esperança. E aí aonde que aquilo que ele fez era uma caridade, nem se dava conta. Então, a vizinha, né, que ficou com o filho da outra para não sei aonde, eu falei, gente, isso daí é a caridade que você fez. Porque você não precisa de dinheiro. Você ficou com o filhinho dela, para ela ir resolver um problema. Gente, essa relação de vizinhança que acabou, né? Às vezes, mesmo no centro espírita, eu já fui em centro espírita, que terminou a reunião à noite, tarde da noite, todo mundo foi embora, eu fiquei sozinha lá esperando um Uber. Eu falei, meu Deus do céu, que isso, né? Todo mundo indo embora, ninguém prestou atenção que eu estava ficando mulher, né? De noitão, num lugar esquisito. Então, imagina o vizinho que você vai ver para conversar com o vizinho. Vai ficar com o filho do vizinho? Então, isso, nas comunidades pobres, nós encontramos essa relação de proximidade, né? Porque isso que é mediunidade. Acho que mediunidade é o quê? Né? Então, se você vai para uma reunião mediúnica, depois de ter passado uma semana dando pontapé na sua mesa de trabalho, sendo arrogante aqui, arrogante ali, no dia da reunião, você não come carne, não come nada, você recolhe, faz sua prece, o evangelho, toma banho e vai, meditativo. Os espíritos que estão lá, eles viram como foi tua semana, quantas pessoas você atendeu, quantas vezes você passou pela rua e viu alguém faminto e fingiu que não viu, sabe? Vocês estão sabendo. Quem fala isso é o irmão Jacó, no livro Voltei. Quem leu o irmão Jacó? O livro Voltei do irmão Jacó. Né? Eu já li, mas eu não lembro muita coisa. Esse livro, ele é ótimo para nós,
para acabar com a Então, nossa... eu tinha esse livro, voltei, já fazia muito tempo, e eu nunca tinha lido. Aí, eu conversando com a Sandra falou, lê, Malvina, para você ver. Aí eu li, gostei. Eu assisti também uma palestra sobre esse livro. Uma moça, eu não lembro de onde que ela veio. Era tudo no telão, mas foi maravilhoso, viu, Márcia? Pois é, já 2 livros que eu estou falando, hein? O Voltei, gente, esse livro. Aqui tem o Centro Espírita, né? Centro Espírita Irmão Jacob, sabe? Então, o nome dele não é Jacob. O nome dele, que escreveu o livro, é Frederico Figner, né? Um europeu que veio para o Brasil. Ele, sabe aqueles discos de vinil? Sabe? Claro que Sim. sabe, só tem velho aqui, tudo velho, todo mundo sabe. Sabe? Então, da Odeon, né? Ele que trouxe a Odeon para o Brasil. É, Ele era muito rico, Frederico Figner. eu Muito tinha rico, muitos discos, nossa. não é? Então, ele que trouxe esse negócio de gravadora, de gravação, tudo. Então, ele tinha uma filha que ele adorava, a filha dele. Tô contando a história do irmão Jacó. E aí, ele morava no Rio de Janeiro. E a filha dele morreu. E ele quase enlouquece. Então, ele soube que havia em Belém do Pará, um grupo de médiuns, porque Belém do Pará, né? Meu Deus, a mediunidade telúrica lá até hoje é muito forte, de materialização, de espírito. Isso que eu falo, essas coisas que nós estamos perdendo, porque nós estamos engessando a mediunidade. Eu vejo médiuns contando que vão na reunião mediúnica e depois saem assim, sentindo uma vergonha, porque parece que não sei quem não acreditou na comunicação que ele deu, sabe? Todo mundo fica, ai... E o médium sente, o médium sabe, você vai enganar o médium sente que a pessoa está pensando que ele está inventando. Bom, então, lá em Belém, então, tinha uma médium que ela era a principal médium, né, que fazia materialização de espíritos, e ele foi, e aí, numa dessas reuniões, aí se materializou a filha dele, e ela se materializou, veio falar com ele, e ela sentou no colo dele, e ele sentiu o pulso dela e ele sentiu o perfume dela. Mais de uma vez, foram várias vezes, sabe? Então, aí ele pegou, ele tinha muito dinheiro, ele pegou e fez uma doação para a União Espírita Paraense, vultosa, e a União Espírita Paraense, então, comprou a sede da Federação Espírita, da União Espírita Paraense, que seria o que é a federação, por exemplo, aqui em Rondônia. Comprou a sede histórica hoje lá. Então, ele volta para o Rio de Janeiro, ele procura o quê? A Federação Espírita Brasileira. Doutor Bezerra, Bittencourt Sampaio, Guilherme Ribeiro, só fera. E ele se torna diretor da Federação Espírita Brasileira. Mas ele se torna na parte material da Federação Espírita Brasileira, sabe? Ele ficou mexendo mais com secretaria, tesouraria, essas coisas. E ele participava de uma reunião mediúnica. Ele era o dialogador, que antigamente chamava de doutrinador. Graças a Deus mudaram esse nome, né? Porque ninguém doutrina ninguém, né? A verdade é essa. Então, ele era esse dialogador de reunião mediúnica. Passou a vida inteirinha dialogando com esse. Aí, conheceu o Chico ia lá, e aí ele disse assim para o Chico, que quando ele desencarnasse, ele queria vir escrever um livro pelo Chico. Né? Falou, eu quero contar como que vai ser o lado de lá, a minha passagem, falou para o Chico. Combinou, foi um combinado. Entendeu? Aí, Frederico Figner, pá, morre. Vai para o mundo espiritual. E aí, ele vem e procura, né, o grupo espírita do Chico Xavier para escrever o livro. Voltei. E ele usa o pseudônimo Irmão Jacó. Só que já começa um problema logo que ele desce, que ele era muito rico, né? Então, quando ele ficou idoso, ele não fazia nada. Ele conta isso. Os netos dele que faziam as coisas para ele. Então, quando ele chegou no mundo espiritual, ele era aquele idoso, né?
não sabia fazer nada no mundo espiritual. Tinha sido rico na Terra, nunca ninguém falou não para ele, tal, nunca aprendeu a fazer nada. E ele foi morar na casa da filha dele. Contando o livro inteiro para você. Morar na casa dela. E ela tinha uma luz, mas ele não tinha luz nenhuma. Todas as pessoas que moravam na região que ela morava eram iluminadas, menos ele. Aquilo, imagina, uma pessoa orgulhosa, aquilo incomodava ele. Então, ele já começou tendo um problema quando ele vem escrever o livro, chega lá, tá o André Luiz lá na fila escrevendo, né? Porque os bastidores ali, né? Engraçado isso, estava André Luiz. Aí o André Luiz fala assim, não, eu preciso terminar esse livro aqui que eu estou escrevendo. Vai escrever depois. Aliás, não foi o André Luiz, foi Emmanuel. Emmanuel colocou ele numa fila, assim, para escrever, sabe? Foi assim que ele chegou e já foi escrevendo. Aí ele falou assim, como assim? Eu fui diretor da Federação Espírita Brasileira. Quem é esse André Luiz aí? Médico aí de nada, ninguém nem sabe quem ele é. Se eu escrever, eu vou escrever, todo mundo vai saber que fui eu. Aí o Emmanuel pegou, botou no lugar dele. Falou, não, senhor, você vai ficar aqui, ó, esperando a tua hora. Se quiser, se não quiser, ninguém precisa do teu relato, não. Aí, porque Emmanuel diz que Emmanuel é bravo. Aí tá, aí ele, então, acabou que ele conseguiu escrever, né? E aí ele conta essa história do que incomodava ele, dele não ter luz, E uma das coisas, por que eu contei tudo isso? É o fato de que ele pegou logo o cargo de dialogador de Renan Mediúnica. Gente, o dialogador, ele tem que ter uma autoridade moral tão imensa, ele tem que ter uma vigilância tão grande nos passos dele, tem que ter uma entrega, porque senão os espíritos vão debochar dele. Era o que acontecia com ele. Ele conta no livro que ele vinha para a crosta terrestre para saber por que ele não estava iluminado. Todo mundo estava, menos ele. Ele conhecia o espiritismo, tudo, ele não tinha luz. Aí, então, o guia dele fala assim, aí os amigos dele, da Federação Espírita Brasileira, estavam em outros planos, ele estava vivendo com a filha dele de favor. Ele nem era para estar ali. Aí ele começa a encontrar os espíritos que ele dialogava na mediúnica, achando que eles estavam todos em regiões felizes já. Eles começavam a rir dele, falar para ele, mas você é muito arrogante, você era muito orgulhoso, você fazia diálogo com a gente na reunião, e daí a gente te seguia, e a gente via quem era você em casa, quem era você na rua, quem era você lá na Federação Espírita Brasileira. A gente via. Então, e aí ele então vê que todo o trabalho dele não teve eficácia, foi zero o dele, né? Então é isso, gente, que eu falo, sabe? E aí, aqueles que eram mais simples, que às vezes nem conseguia participar de reunião mediúnica, porque não se sentia às vezes tal, mas que praticava caridade, aquele que coisas mais simples do centro, eram esses que estavam muito mais iluminados do que ele. Entenderam? Então, é isso. O livro Voltei. Deixa eu terminar o 345. Eu vou botar também a fotozinha dele no grupo. De ordinário, porém, espera-se que aquele que queira apresentar-se, né, apresentar-se, o qual a miúde vem da maneira mais imprevista. Esses ditados, aqueles que vêm imprevistamente, servem depois para um sem número de questões, né? Então, Kardec ainda está nesse tempo que o pessoal estudava, cujos temas se acham assim preparados de antemão. Hoje o povo acha que não tem que estudar mais doutrina espírita. Eu não sei como é que vai cuidar do espírito sem estudar a doutrina espírita. Eu não sei. Devem ser comentados cuidadosamente para apreciação de todas as ideias que encerrem, julgando-se se eles têm o cunho da verdade. Então, analisar, né? Feito com severidade esse exame, já o dissemos, constitui a melhor garantia
contra a intromissão dos espíritos mistificadores. Por este motivo, tanto quanto para a instrução de todos, bom será dar conhecimento das comunicações obtidas fora das sessões. Quer dizer, teve aquela comunicação, você submete a outras pessoas. Né? Por isso que ele publicava na Revista Espírita, para que todos lessem e mandassem cartas para ele, para ver se aquilo realmente fazia sentido ou não fazia, né? Como se vê, uma fonte aí inestancável de elementos sobremaneira sérios e instrutivos. Então, Kardec, ele é um educador, ele não se cansa de falar para nós sobre instrução, sobre educação, né? O Evangelho, espíritas, amai-vos, instruí-vos. Então, quando eu vejo no movimento espírita não ter esse cuidado com as obras básicas, que é onde está a doutrina espírita, me preocupa, né? Porque tomou conta do movimento espírita o psicologismo, excesso de psicologia, né? Excesso de, sei lá, o povo lê aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, e o monge, o não sei o quê, e ali tem, sim, algumas coisas interessantes, e já acha que aquele é autoconhecimento, e já começa a fazer um monte de palestra em cima disso, mas nós temos que ir para o feijão com arroz, para a base, porque Kardec chama a nossa atenção para esse cuidado que nós temos que ter, porque nós temos que passar o espiritismo para as pessoas. Psicologia, tem os psicólogos, a pessoa precisa de psicólogo, vai lá, paga, se não paga, tem o CAPES, vai no CAPES, tem um amigo, vai tomar um café com um amigo, melhor psicóloga que tem, não é? Para nós mulheres, né? Então, eu não estou falando mal da psicologia, não, de jeito nenhum, eu só acho que a psicologia é uma ciência humana que merece todo o nosso respeito, mas ela não é o espiritismo. A psicologia, a base dela é toda materialista, está com Freud ali, né? Cuidado. A dona Joana de Anjos, ela traz a psicologia transpessoal. Então, se alguém vai falar de psicologia no centro espírita, ele tem que ter lido e estudado Joana de cabo a rabo. Um dia eu estava conversando com uma psicóloga no centro espírita, ela começou a falar alguns conceitos, e aí ela tinha lido 2 livros, 3 da dona Joana. Não, daí ela não pode fazer palestra com fundamento na psicologia se ela não estudou profundamente a psicologia transpessoal, que é a psicologia que transcende essa psicologia freudiana e transcende até a psicologia do Jung também, né? Então, esse cuidado que nós temos que ter. E nós só vamos saber se aquilo está em confronto com a doutrina se nós estudarmos a doutrina, porque se a gente não estudar, nós vamos ficar ouvindo aquelas coisas que são palavras bonitas, que enchem a nossa cabeça, a gente acha, nossa, que bacana, é isso mesmo, né? E é bonito. Mas depois nós vamos ficar igualzinho o irmão Jacó lá, cheio de coisa bonita na cabeça, né? Então, nós encerramos aqui nossa conversa. Eu vou pedir para a Deise, será que a Deise pode fazer a nossa oração? Pode, Deise? Posso sim, minha amiga. Ai, que bom, hoje você pode. Então faz para nós. Vamos lá, então. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos, muito felizes, falando em seu nome, aprendendo um pouco mais sobre o seu amor. Que nessa noite sabemos que o corpo vai descansar, mas o nosso espírito vai estar trabalhando. E que possamos, Senhor, ser merecedores em estar em lugares para realmente ajudar, para que possamos também aprender e ensinar. Que esse final de semana seja repleto de bênçãos, de muito trabalho aqui na nossa terra, e que possamos estar sempre em paz, com saúde, em harmonia, com nossos familiares, com os nossos amigos, nossos conhecidos.
Que assim seja. Muito obrigada. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos. Assim seja. Boa Obrigada. noite. Irmãozinho. Pra